Então, abra a Bíblia em Gênesis 22, a gente vai ler do verso 1 ao 14. Todo mundo achou? Amém? O texto diz assim: passando algum tempo, Deus colocou Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o Senhor: tome o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto em um dos montes que eu irei lhe indicar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar longe. E disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e os dois caminharam juntos. Isaque disse ao seu pai: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso, até os dias de hoje se dizem: o monte ao qual o Senhor proverá. Palavra do Senhor, graças a Deus por ela, né? O Bob Dylan, ele tem um disco muito famoso chamado Highway 61 Revisited. E essa música começa com a versão do Bob Dylan sobre esse fato. Ele diz que a música começa assim: Deus disse a Abraão: mata-me o seu filho. Abraão disse: o quê? Como assim, cara? Você deve estar brincando comigo. Aí Deus disse: não. Aí Abraão falou: o quê? Essa é uma história difícil de interpretar, né? Eu cresci dentro da igreja ouvindo várias versões, né? E o problema é que muitas delas eram versões diretamente de fontes, vozes da cabeça da pessoa. Não tinha nenhuma clareza bíblica. E a Bíblia tem textos como esse, difíceis. Depende da lente que você interpreta esse texto, você pode ver um Deus totalmente sádico, maluco, pedindo do nada para alguém sacrificar uma criança. Não faz muito sentido analisar dessa forma. Alguns leitores modernos dizem que esse texto é muito complexo porque ele agride a sensibilidade humana. Tem gente que olha para esse texto e acha que eu já vi gente falar que esse texto fere até as ideias de direitos humanos, né? O Bob Dylan não entendia esse texto, ao passo de o sentimento dele ao olhar essa conversa de Deus com Abraão ser tipo assim: como assim mata meu filho? Cara, você deve estar brincando comigo. Que tipo de Deus pede um negócio desse para os seus servos? Está na Bíblia mesmo? Você é o Deus Todo-Poderoso ao qual as pessoas falam? Não faz sentido. Quem é você? O que está acontecendo? Imagina, estranho, né? O fato, irmãos, é que diante de textos assim, de verdades difíceis como essa, a gente precisa, por mais complexas que elas sejam, interpretar sempre a Bíblia à luz da própria Escritura. Amém? Vocês devem escutar bastante isso. Inclusive, na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a sola Escritura para vocês. Qualquer tentativa cultural moderna de pegar um texto antigo e não interpretá-lo à luz das próprias escrituras é deficiente de recursos, porque está tomando para a interpretação do texto pressupostos que não são aqueles que
foram feitos quando foram colocados. Por isso que algumas pessoas, elas dizem, a Bíblia tem muitas contradições, mas na verdade ela que está se contradizendo ao ler, porque ela não entende muitas vezes o contexto ao qual aquilo foi submetido. Por isso, ao interpretar a Bíblia, a gente precisa entender que ela precisa ser interpretada à luz delas mesmas. Para as pessoas que usam a Bíblia como, por exemplo, algo muito moral, textos como esses são difíceis, né? Porque te coloca diante de uma bifurcação, é uma questão moral muito complicada. Deus é bom? É bom. Então por que ele pede para que pais entreguem filhos a ele? Não faz muito sentido se a gente pegar outra lente sem ser a lente da própria Escritura. Por isso, ao ler o Antigo Testamento, a gente precisa ter algumas regras muito claras no nosso coração, né? A primeira delas, vocês já escutaram várias vezes, é que a Bíblia é inspirada por Deus, inerrante, infalível e completa. Amém? Isso significa que a Bíblia toda é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é inerrante, amém? Então, em textos difíceis, a gente não pode fazer como alguns fazem, dar uma puladinha, né? Até as genealogias, tem muito de Deus ali para aprender, irmãos. Então, se toda a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que entender que até trechos mais difíceis também são a palavra de Deus, e nós precisamos nos colocar diante deles com essa característica. A segunda coisa, como eu disse para vocês, essa ideia de que a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. Então, diante de um texto difícil, eu tenho que olhar no testemunho de todas as Escrituras e tentar entender o que está acontecendo aqui. Outro ponto importante para a gente entender textos difíceis como esse é compreender que a Bíblia é um livro de uma única história. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta sobre uma história. A história de um Deus que está em missão, e a sua missão é resgatar o seu povo para si. Amém? Ele nos salva por sua graça e nos resgata. Então, entender isso faz com que eu consiga entender que existe um panorama nas Escrituras. Por isso, a gente vai fazer uma abordagem hoje que a gente chama de histórico-redentiva. A gente vai ler esse texto, interpretá-lo, e depois a gente vai tentar enxergá-lo dentro de uma teologia bíblica, ou seja, diante de toda a revelação das Escrituras, o que esse texto está apontando, sobre quem ele está falando, para que a gente consiga entender alguns princípios importantes. Amém? Ficou claro até aqui, meus irmãos? Muito bom. Esse texto ele pode ser dividido homileticamente em 4 pontos, tá? Ele começa falando sobre Deus provar Abraão, de repente ele fala de uma narrativa dramática entre essa preparação antes de levar o seu filho para executar tal exigência. No ponto 3 ele fala de uma pergunta extremamente honesta do filho de Abraão, que exigia dele uma resposta bem honesta, e a quarta ele fala sobre a provisão divina, né, nesse texto. Primeiro ponto, irmãos, o texto começa falando que Deus provou Abraão, né? Esse está lá no início do texto. Só que antes ele fala depois dessas coisas, né? Ou seja, ele está falando de muitas coisas que aconteceram antes, praticamente 25 anos de história, tá? Desde a retirada de Abraão da sua cidade chamada Ur, até ele receber uma promessa de Deus, até ele fazer um filho em sua escrava, sua esposa estéril engravidar. Então aqui já existia toda uma história de Abraão. Não é o início da história já direto nesse sacrifício. A gente está apontando uma história que apresenta 25 anos mais ou menos. Então tem aquela parte da intercessão, do livramento de Ló, tem a destruição de Sodoma e Gomorra, tem várias coisas. Existe todo um ambiente até aqui, certo? Depois de Deus falar depois dessas coisas, indicando esses 25 anos, ele usa uma palavra, um verbo aqui chamado provar. E isso é muito importante, é o primeiro ponto que eu queria destacar de forma objetiva nesse sermão, tá? Essa palavra aqui, provar, que está no texto, quando você vai pegar a tradução dela lá no hebraico, etc., tem a ver com literalmente pôr à prova, examinar algo e depois de aprovar, ter a aprovação ou a reprovação de tal objeto. Não sei se vocês gostam de History, que passa aquele canal de TV, tem uma série chamada Desafio sobre Fogo, já ouviram falar? Forgive and Fire, que é literalmente um reality show onde eles pegam pessoas que fazem cutelaria, fazem espadas e etc. E eles pegam eles vão fazendo lá as espadas e etc. As facas, os machadinhos, e depois que eles terminam de fazer, deixar tudo bonitinho, aquela apresentação, passa por uma parte do desafio, que é o desafio da prova, que é onde eles têm que pegar, bater naquela faca, bater naqueles objetos para ver se eles trincam, se eles quebram e etc. Essa ideia de provar é justamente essa. A raiz dessa palavra aqui está intimamente ligada com essa palavra que era usada para testes de metais.
Ou seja, o texto diz que Deus coloca Abraão em uma situação que a finalidade era aprová-lo no final, aperfeiçoá-lo. Irmãos, esse é um ponto central dentro da fé cristã. Deus prova os seus. Deus nos coloca em situações difíceis. Deus nos coloca em situações, muitas vezes, onde nós não temos o entendimento completo daquilo que Ele está tentando realizar, mas a gente precisa compreender que sempre que Deus nos coloca nesse tipo de situação, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A finalidade é nos provar, mas não nos provar porque Ele é sádico, vamos colocar você num teste para ver o que dá, jogando dados assim com você. Não, a ideia de Deus é que nesse processo você se torne aprovado. Essa ideia de perfeição na Bíblia tem a ver com essa ideia de ser completo. Então, quando Deus coloca Abraão nessa situação, Ele o coloca para que no fim dessa situação ele se tornasse perfeito. Então Deus, Ele nos coloca em situações onde Ele vai nos santificando, e nesse processo da santificação Ele vai nos aprovando e aperfeiçoando. Amém? Então, compreender essa visão faz com que a gente consiga, de alguma forma, olhar para alguns tipos de situação, mesmo sem entender, e falar: Pai, eu entendo que se o Senhor tem permitido que eu viva essas coisas, é porque existe algo do Senhor para que eu entenda que talvez até agora eu ainda não entendi. Então, me dá clareza, faça que essa obra se complete, se aperfeiçoe na minha vida. A fé cristã nos coloca em momentos difíceis. O mês agora, esse mês está sendo um mês muito desafiador na nossa casa. Ano passado, eu e minha esposa descobrimos que seríamos pais. Logo, pouco tempo depois, descobrimos que seríamos pais de gêmeos. Só que, por causa da vontade soberana de Deus, de uma forma que a gente não consegue entender, a minha esposa, a gente perdeu os nossos filhinhos. Então, esse seria o mês que eles nasceriam. É um processo extremamente difícil para a gente. E eu me lembro que quando a gente recebeu a notícia, a única coisa que eu conseguia falar para Deus, quando a gente orou, foi: Pai, se o Senhor está permitindo que a gente passe por isso, eu sei que o Senhor estará conosco e nos ensina como glorificá-lo em meio a essa dor. Às vezes não consegue entender, a gente não consegue compreender porque Deus faz coisas como a gente não queria que Ele fizesse, mas a gente tem que entender que se Ele está nos colocando em uma prova, no fim nós sairemos dela mais parecidos com eles, mais aperfeiçoados e prontos, amém? E esse é o ponto central. Depois dessa cutelaria perfeita, nós precisamos ver se aquela faca funciona, se ela não vai quebrar na hora que está sendo usada, e Deus vai nos transformando, vai nos moldando, para que nós possamos ser perfeitos e úteis à sua obra. Então, que em meio às provações, às situações difíceis que Deus tenha te colocado, você tenha o mesmo coração de Abraão. O texto diz que quando Deus decide colocá-lo à prova, Ele responde: eis-me aqui. E essa parte é um pouco difícil, né? Pensar em perdão, pensar em algumas ideias são muito bonitas, até que a gente tem que executá-las, né? A ideia de perdão é maravilhosa, até que a gente tem que perdoar alguém. Então, Deus está provando a Abraão e Ele está dizendo: eis-me aqui. Essa palavra é importante porque ela aparece 3 vezes no texto. Deus fala: eu vou colocar esse rapaz à prova. Ele diz: eis-me aqui. E Ele fala: pega o seu filho e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. O texto diz que na manhã seguinte, Abraão levanta e faz tudo aquilo que Deus tinha permitido. Isso ensina algo precioso para a gente, né? Porque muitas vezes, nesse processo onde Deus nos pede algumas coisas e nos coloca em situações que a gente não consegue compreender, e esse texto diz que Deus fala: eu vou te enviar para um lugar que eu ainda não te falei, mas me obedeça. A gente reluta um pouco, né? Eu não sei se vocês são mais crentes que eu, mas em alguns momentos da minha vida a gente tenta meio que relutar assim: eu não estou entendendo, tipo assim, como se Deus Ele tivesse que dar as coisas de mão beijada pra gente, né? Como se Ele não fosse bom, perfeito, santo, né? E esse Abraão aqui, o pai da fé, como as Sagradas Escrituras apontam para ele nos ensina que diante de uma ordem clara de Jesus, o que a gente tem que fazer é levantar e obedecer, irmãos. Eis-me aqui e acabou. Né? As pessoas ficam enfeitando muitas coisas, às vezes até espiritualizando coisas práticas, né? Por exemplo, Jesus Cristo falou para a gente amar o Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento, e pregar o Evangelho a toda criatura, amém? Esse é o grande mandamento, é a grande comissão, são ordens claras para a gente, faz sentido? E aí as pessoas ficam: vamos fazer um evangelismo, convida seu vizinho, ele fala: não, vou orar para ver se é da vontade de Deus. Já está escancarado nas Escrituras, é da vontade de Deus. Você tem que ficar orando para saber se é da vontade de Deus, você tem que orar para Deus te abençoar, porque você está cumprindo com a vontade dele quando você obedece. É isso que Abraão faz, irmãos, sem entender.
Tá? Abraão não tinha a Bíblia do jeito que a gente tem, ele não podia pular um pouquinho, capítulo... entendi, resolveu. Não tinha. Jó não tinha um livro para ele saber que no final ia ficar tudo bem. Estava tudo acontecendo ali e ele estava sendo fiel, Deus estava trabalhando da vida dele. Então, irmãos, esse texto nos mostra que Deus nos prova, e esse texto nos mostra que isso nos aperfeiçoa e que a nossa resposta deve sempre ser uma resposta de ação prática. Se envolver com a vontade de Deus. Por isso que é tão importante participar de uma igreja bíblica saudável, porque se envolvendo com uma igreja bíblica saudável, você vai ter subsídio para participar daquilo que o Senhor está fazendo. Abraão aqui, ele tem uma fé ativa, ele não fica divagando, ele não fica em crise, de alguma forma ele diz, eis-me aqui, levanta e vai. Eu não sei o que o Senhor tem pedido para você, tá? E tome muito cuidado, porque tem coisas que não é Jesus que pede não, é da tua própria mente. Mas se de fato é o Senhor que tem te pedido algumas coisas, é muito importante que você tenha esse coração que diz, eis-me aqui, e que você vá em direção a isso. Faz sentido, irmãos? Amém? Só que, mesmo passando por uma provação, cuja finalidade era prová-lo, mesmo dizendo, eis-me aqui, 3 vezes no texto, levantando e indo em direção ao lugar que ele ainda nem sabia, mas o Senhor estava apontando para ele, o texto fala que esse processo foi recheado de um drama, não foi tão simples, né? Por exemplo, o texto diz que durante 3 longos dias, na minha opinião, devem ter sido muito silenciosos de viagem, ele mais 2 servos e seus filhos foram em direção ao lugar que Deus estava mandando para ele. Até que ele viu de longe o local. E ele fala para os servos, fica aqui com o jumentinho aqui, que eu e o menino vamos ali adorar o Senhor. Olha que incrível. Deus estava provando ele, falou para ele entregar o seu único filho. E a clareza e o entendimento que Abraão tinha é que isso que Deus estava pedindo para ele era algo cuja finalidade era adorar ao Senhor e glorificá-lo. É um ponto muitíssimo importante aqui no texto. Abraão diz, no versos 5 e 6, depois de adorarmos, voltaremos. Este é um sinal evidente de que nesse processo de provação, Abraão estava indo muito bem. Porque ele tinha clareza de que o Deus que tinha pedido tal coisa para ele era plenamente capaz de realizar coisas muito maiores. Hebreus vai nos dizer que Abraão fez isso porque ele tinha certeza que Deus podia ressuscitar seu filho. Então, olha o tamanho da fé desse homem. Vale salientar que isso aqui foi uma coisa sem precedente, tá? Não é muito normal isso acontecer na Bíblia, não. Acontece só uma vez, não tinha acontecido antes dele. Ele nunca tinha escutado a história do vô dele, que Deus tinha pedido uma coisa assim também. Ele simplesmente obedeceu, mesmo sem entender. Amados, o que a gente pode ver aqui, claramente nesse processo, é que existe uma provisão divina. O texto, nesse processo, ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele fala que há um diálogo difícil ali. O filho olha para o pai nesse processo ali, aí ele fala, pai, entendi, a gente está indo ali em direção para um lugar adorar, fazer um sacrifício ali. Eu estou aqui, o senhor está aqui, a lenha está aqui, está tudo perfeito, né, pai? Aí Abraão, sim, está tudo tranquilo, só está faltando uma coisinha aí, e o cordeiro. E o texto diz que Abraão fala, o Senhor mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Incrível isso, né? Assim, ele não sabia o que aconteceria minutos depois. Ele não tinha essa clareza, mas ele tinha clareza no Deus que ele servia, que era aquele que proveria aquilo que seria necessário para que a sua vontade, para a execução da sua vontade. Eu acho que a gente precisa começar a ter um coração mais parecido com Abraão nesse sentido. De entender que em Cristo, pelo Rei e pelo seu reino, tudo que nós precisamos já foi conquistado na cruz. Cristo é o sacrifício perfeito. Esse entendimento faz com que a gente ande pela fé, não pelo aquilo que a gente vê. Entende? Às vezes a caminhada da fé é como literalmente dirigir um carro, sabe? Você está numa rua que você nunca foi. A única coisa que você tem ali que vai te ajudar mais ou menos no caminho é aquele farol ali. Você não sabe muito o que tem ali, mas você tem certeza que aquela luz ali vai te ajudar a enxergar
as coisas para frente. Essa luz é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia que existia uma luz no meio do caminho. E essa luz era um Deus que provê, um Deus que cuida das coisas. Então, Hebreus 11:19 vai dizer isso. Porque Abraão tinha essa convicção que Deus iria prover o cordeiro para o holocausto? Porque Hebreus 11:19 diz que ele cria que mesmo que se Isaac morresse, Deus o ressuscitaria. Essa segurança que o patriarca tinha não estava, como eu disse para vocês, uma compreensão intelectual do que estava acontecendo, porque ele não sabia. Essas coisas estavam literalmente acontecendo ali, mas ele tinha certeza do Deus que ele servia. O Bob Dylan, no início, retrata essa conversa a partir de alguém que não conhece esse Deus. Então não faz sentido para ele. Para Abraão faz total sentido. Deus é bom, Ele é santo, Ele é justo. Se Ele me pediu algo, Ele está aqui, Ele vai resolver. Então essa é uma compreensão que nós cristãos precisamos ter de algumas coisas, irmãos. O mundo ele pode até ter algumas dúvidas. O mundo ele pode enxergar algumas coisas que nós vivemos e talvez não ter compreensão, mas nós, povo de Deus, nós precisamos ter uma clareza dentro de nós que é impossível de alguém que não tem esse Deus enxergar. A maior, irmãos, é aquilo que está dentro de nós do que aquilo que está no mundo, aquilo que o Pai faz, a convicção que nós temos daquilo que as Sagradas Escrituras nos asseguram, é isso que no dia mau a gente tem que se agarrar. Mesmo sem entender. A gente lidou bem nos primeiros dias assim com tudo que a gente passou na perda dos nossos filhos. A gente conseguia orar pela misericórdia de Deus. A gente não teve essas revoltas bobas que às vezes dá no nosso coração, tipo criança, né? Ah, por que você fez isso, Deus? Macacos me mordam. Não, a gente falou, Pai, amém, a gente quer descansar no Senhor. Então, por mais que a gente sofria, a gente se lembrava que a vontade de Deus era boa, agradável. A gente pegava textos e lia e falava, a gente vai se agarrar nisso. Mas agora chegou o mês que era para eles estarem chegando e a gente sente um buraco dentro de casa e a gente tem que continuar acreditando que Deus é bom, irmãos, que Ele vai prover, e Ele tem provido tudo aquilo que a gente precisa. Em nenhum momento, por mais que a gente não recebeu aquilo que a gente sonhava, Deus deixou de ser maravilhoso conosco e prover tudo aquilo que a gente precisa. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Diante de momentos difíceis, sem entender o que tem diante de nós, saber que Deus é bom e Ele vai prover. E é isso que eu vejo que é um ponto central, que mostra que Abraão estava passando muito bem nesse processo. Aí o texto diz que eles chegam no local, eles vão arrumar ali as coisas, né? O texto diz que eles usam uma palavra chamada akedá, que ele colocou o menino no lugar que precisava ser colocado e foi amarrando o menino ali, como era feito um sacrifício, né? E aí ele pega a sua faca e quando ele vai executar aquilo que o Senhor tinha pedido, ele escuta uma voz dos céus, um anjo dizendo: Abraão, não faça isso, né? Não faça isso. Não toque no rapaz, né? Não faça nada. Agora eu sei que você teme ao Senhor, porque você não me negou seu único filho. De repente Abraão ergue os olhos, ele vê um cordeirinho lá preso e ele vai e sacrifica aquilo, substituindo a vida daquele menino. E aqui, irmãos, a gente começa a entrar nesse ponto histórico redentivo, de enxergar essa história dentro do panorama geral das Escrituras, né? Primeiro, para a gente compreender isso, a gente tem que pensar quem Isaac representa na história da redenção. Eu não sei se vocês já pararam para analisar, mas Isaac é o filho do pacto, de uma promessa, de uma aliança que Deus disse para Abraão, que dele ele faria uma grande nação, que todo o seu povo viria daquela descendência. Então Isaac seria o primogênito entre vários irmãos que viriam após isso. Isaac é um apontamento direto para aquilo que Cristo representaria. Isaac era a esperança de que havia uma promessa sobre o patriarca e que dali desembocaria tudo. Sem Isaac não haveria Israel, sem Israel não haveria Cristo e sem Cristo não haveria salvação. Isso aponta para uma história. Abraão aqui representa um pai que sofre ao prover um sacrifício, e o sacrifício é o seu filho. O que isso lembra para a gente? Sobre a história do nosso Deus, que é um Deus que entrega o seu filho em sacrifício. Essa ideia de sacrifício vicário, de sacrifício substituto que tem nesse texto é muito importante para a nossa fé, porque Isaac foi substituído por um cordeiro, e a Bíblia apresenta Cristo como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
aquele que foi o sacrifício perfeito. Por causa de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela graça que nos alcança mediante ao sacrifício de Jesus, nós temos liberdade. Nós andamos sobre um novo e sobre um vivo caminho. Então, irmãos, essa história aponta para um filho que é entregue, e isso aponta para o sacrifício de Cristo, que quase 2000 anos depois aconteceria no topo de uma montanha também. Olhar para esse texto é entender que durante toda a narrativa das Escrituras, Deus vai construindo uma história que apontaria para o momento mais marcante da história, que seria o envio de seu Filho, o cumprimento de todas as profecias, a sua morte e ressurreição. Vocês acabaram de estudar o Evangelho de Marcos, né? Com o pastor Fernando. Eu estou pregando Marcos ali na igreja também. E é maravilhoso quando a gente vai ler e a gente vai ver as curas de Jesus e a gente começa a fazer links com os profetas e a gente vai perceber que tudo que estava acontecendo ali, na verdade, era Deus escancarando diante do povo: olha, eu sou fiel com tudo aquilo que eu prometo. Isso é incrível, irmãos. E compreender a palavra de Deus é compreender algo incrível, que eu queria muito que vocês entendessem aqui. Se você entender só isso, já valeu muito a pena a minha vinda aqui. É de que se Abraão, a história de Abraão for real, Deus a partir dele escolheu um povo, amém? Faz sentido? E que de alguma forma, na história do enredo da salvação, nós fazemos parte desse mesmo povo. Vocês conseguem compreender isso? E se nós fazemos parte desse mesmo povo, a gente sabe como é que Deus cuida do seu povo, com sua justa mão fiel. Isso tem que fazer com que nos momentos de crises, aqui e agora, que a gente passa, a gente consiga olhar para as Escrituras, até para textos difíceis, e compreender que nessa história, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as provações que o seu povo passa, há sempre um Deus com sua mão forte, protegendo, segurando e provendo tudo aquilo que ele precisava. No Antigo Testamento, tudo aquilo que era provido apontava para um futuro onde Cristo terminaria de forma completa na cruz essa obra. Nós podemos olhar para trás agora e olhar para tudo aquilo que Cristo fez e entender que ali tudo foi pago, está resolvido. É interessante que Abraão coloca o nome daquele lugar de o lugar onde Deus proverá, né? E por muito tempo os judeus eles apontavam para aquela colina e diziam: olha, o verdadeiro sacrifício está chegando, Deus vai prover. Hoje, irmãos, a gente pode olhar para a cruz, olhar para a obra de Cristo e dizer: Ele proveu, está completo, graças a Deus por isso. Olhar para a cruz, irmãos, é entender que Cristo cumpriu tudo que precisava ser cumprido. E isso é maravilhoso, por quê? Porque nos tranquiliza porque toda a boa obra que Cristo começou, Ele vai completar. Filipenses 1:6. Nós cremos em um Deus que já proveu. Em Cristo, tudo foi pago. Compreender isso é entender que essa história ainda não terminou, a história da redenção que as Escrituras apontam. E se de fato for real tudo que a Bíblia diz, e nós cremos que é real, amém? Nós estamos no fim dessa história. E o fim dessa história é a expectativa desse Cristo que voltará para buscar os seus. Só que ao mesmo tempo uma ordenança de que enquanto Ele não volta, nós devemos ir e pregar o Evangelho, amar os nossos próximos como a nós mesmos. Por isso eu gostaria muito de encorajar vocês na compreensão de que Cristo está provando, Ele está transformando, Ele está cuidando para aperfeiçoá-los, se engajarem com o reino de Deus, com a obra de Deus. Se engajem na plantação dessa igreja, sabe? Sirvam porque eu não consigo pensar em uma forma mais bíblica de cumprir com um grande mandamento, que é a pregação do Evangelho todo a todo homem e ao homem todo, do que uma plantação de uma igreja. Eu não consigo pensar num meio maior. Então se engajem, continuem firmes. E lembrem, irmãos, que o Bob Dylan não entendia, porque ele não conhecia esse Deus, mas nós entendemos, porque nós conhecemos o Senhor. E mesmo
não estando muito claro as coisas diante de nós. A luz pode fazer com que a gente continue avançando. Esse Cristo, esse Deus que as Escrituras testemunham, é o Deus ao qual nós servimos, irmãos. Não se esqueçam disso. Nos momentos de dificuldade, lembre-se disso. Eu já vi muita gente ter crise na fé, para finalizar. Elas oram e falam, será que Deus me ouve? E algumas pessoas falam, ouve sim. Olha para trás, para a sua história, você vai ver muitas coisas que Deus fez e você vai perceber que Ele te ouve. É maravilhoso, olha mesmo. Só que olhar para a sua história é muito pequeno. Pode olhar para as Escrituras. É o mesmo Deus que está cuidando do seu povo. Ele está fazendo isso muito bem, porque Ele é soberano para fazer isso. Olhar para a história de Abraão, olhar para a história de Davi, olhar para a história desses homens, olhar para a história do povo de Deus em toda a Escritura, é olhar para um Deus que foi fiel, mesmo quando o seu povo não foi. Olhar para um Deus que foi misericordioso, mesmo quando o seu povo não foi. E olhar para um Deus que executa o seu plano de forma perfeita. Assim como Ele prometeu que o Messias viria e Ele veio, Ele nos prometeu que Ele voltaria um dia. Então que por causa dessa provisão genuína de Jesus, a gente possa, no dia mau, no dia da provação, entender que Deus é real, Ele é fiel, Ele é justo. E Ele há de prover tudo aquilo que você precisa no meio da sua provação. Eu não sei o que você tem passado, qual é a sua luta, mas eu sei que esse mesmo Deus aqui, que cuidou muito bem dessa história, é o Deus a quem nós servimos. Então que a gente tenha uma fé parecida com a desse homem, que levanta, obedece, vai em direção, diz eis-me aqui, que não fica com crisezinha de fé, mas que confia, mesmo sem entender. É interessante, esse texto não anula crises, não anula perguntas difíceis, não anula dramas, mas ele fala sobre alguém que era levado pela obediência àquilo que o Senhor tinha dito e não pelos seus sentimentos. Que a gente possa aprender com isso, amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a prosseguir nessa fé aí, de glória em glória, amém? É isso, meus irmãos, Deus abençoe vocês, continue orando por nós, pela nossa igreja, estamos juntos.